Queridos amigos, Alá Pá, espero que todos estejam bem, com saúde, em paz e muito felizes, construindo um mundo novo e melhor, porque esse não está fácil, não é verdade? Sempre que eu sou convidado a falar sobre padrão de vida Bahá'í, imediatamente vem ao meu coração duas coisas. Uma é que o pessoal que organiza esses eventos, esses estudos, esses treinamentos, pensam, Padinha precisa de aprender sobre o padrão de vida Bahá'í. Ou eles pensam que eu gosto muito de falar sobre esse tema. De fato, as duas coisas estão corretas. Eu preciso de aprender muito e eu realmente gosto demais de falar sobre esse assunto. Porque é através dessa compreensão, desse aprofundamento, que todos nós Bahá'ís vamos nos tornar cada vez mais capacitados a ensinar a fé, a transmitir os ensinamentos de Bahá'u'lláh. E nós vamos ver, durante o transcorrer desses 3.000 segundos que nós vamos estar juntos aqui agora, falar sobre isso. Bem, são muitos os caminhos que a gente pode trilhar para alcançar um padrão de vida. Agora, alcançar um padrão de vida Bahá'í no mundo em que vivemos não é tarefa fácil. Realmente é uma tarefa árdua, mas possível e maravilhosa quando a gente avança na conquista de metas e de comportamentos adequados ao que a gente lê nos ensinamentos de Bahá'u'lláh. Tem uma história que muitos de vocês naturalmente já ouviram, mas ela ilustra bem como é que nós pensamos o que é padrão de vida e o que o outro pensa que é padrão de vida, e às vezes nós estamos conversando, interagindo uns com os outros e achando que estamos falando a mesma coisa. É aquela história de um pai com o seu filho que vão para o interior, para a casa de uma família amiga que mora no campo, uma família bem pobrezinha, bem humilde. E esse pai com o filho são economicamente abastados. Então o pai queria experimentar um pouco o filho, ver qual é a reação dele ao conviver com outros pré-jovens numa vizinhança que não é a dele, e num ambiente de campo, quando ele mora na cidade. Então eles foram passar um final de semana nessa casa desses amigos. Transcorreu tudo bem, eles naturalmente foram muito bem recebidos e os meninos fizeram logo amizade, brincaram no final de semana. Foi de fato um final de semana muito agradável. Na volta, final de semana terminou, o pai voltando com o filho para casa, pergunta para o filho: e aí, meu filho, o que você achou desse final de semana? Parece que você se divertiu bem. Aí o menino falou: pai, realmente eu gostei muito. Aí o pai pergunta: o que você aprendeu? Aí o menino fala: olha, aprendi muitas coisas. Uma das coisas que eu aprendi é que o nosso padrão de vida é bem diferente do deles. Nós temos um cachorro, eles têm 4. Nós temos uma piscina de mais ou menos 10 metros de comprimento por 5 de largura. Eles têm um riacho que não tem fim, tem até cachoeira. O entorno da casa deles não tem cobertura. O nosso tem cobertura, é todo iluminado, muito bonito. Mas o nosso, quando olhamos para cima, a gente enxerga as luzes. Eles, quando olham para cima, eles enxergam as estrelas e a lua. Percebi também que o nosso jardim é bem grande, mas o deles não tem fim, é a floresta inteira. Então, pai, eu cheguei à conclusão de que nós realmente somos muito pobres. Então, veja bem, a percepção do pai e a percepção social é exatamente o inverso do que aquela criança concluiu. Então, quando falamos de padrão de vida, a gente tem que entender bem que padrão é esse de que nós estamos falando. Tem uma carta de setembro de 1964, escrita pela Casa Universal de Justiça, onde ela convoca a participação universal
dos Baha'is da seguinte forma. Ela fala: todos podem orar, manter suas próprias lutas espirituais e contribuir aos fundos. 3 coisas todos nós Baha'is podemos fazer: orar, manter nossas próprias lutas espirituais e contribuir ao fundo. A Casa de Justiça fala nessa mensagem que se cada crente cumprir esses deveres sagrados, nós ficaremos atônitos com o aumento de poder que resultará para o corpo inteiro. Então, se nós conseguirmos cumprir essas 3 tarefas sagradas, nós realmente ficaremos atônitos, estupefatos, admirados com o crescimento da causa. Então, sobre esse aspecto, que é manter nossas próprias lutas espirituais, é de que nós vamos falar hoje. Esse combate que nós vamos chamar aqui de padrão de vida, porque estabelecer um padrão de vida Bahá'í no mundo que nós estamos vivendo, um mundo que está em decomposição, não é nada fácil. Então, para a gente começar a falar sobre o padrão de vida Bahá'í, qual é o modelo que os Baha'is devem seguir para conviver com os demais, né? Nesse livro, Palavras Ocultas, Baha'u'lláh nos fala sobre muitas maravilhas, né? Mas ele começa falando também sobre o amor. Porque eu creio que para que a gente estabeleça um padrão de vida Bahá'í, o primeiro passo a ser dado é compreender um pouco sobre o que é o amor. E Baha'u'lláh diz o seguinte: ó filho do homem, conheci meu amor por ti, assim te criei. Para que ele pudesse nos criar, o Criador conheceu primeiro o amor dele por nós. E depois ele fala: ó filho do homem, amei tua criação, por isso te criei. Ama-me, pois, para que eu possa mencionar teu nome. Então a nossa criação, ele amou a nossa criação. Esse amor fez com que nós fôssemos criados. Depois Baha'u'lláh faz um convênio conosco, quando ele escreve: ó filho do ser, ama-me, a fim de que eu te possa amar. Se não me amas, de modo algum pode meu amor te atingir. Então esse é um acordo. O amor de Deus só pode nos alcançar se o nosso amor alcançar Deus. E depois ele fala sobre o destino. Qual é o nosso destino? Qual é o destino dessa criação de Deus? Baha'u'lláh escreve: ó filho do ser, teu paraíso é o meu amor, teu lar celestial a reunião comigo. Entra nele e não tardes. Isso é o que te foi destinado. Esse é o nosso destino. E depois o Baha'u'lláh nos convida ao desprendimento, quando ele escreve: ó filho do homem, se me amas, não te prendas a ti mesmo, e se busca meu prazer, não consideres o teu próprio. Esse é um convite ao desprendimento. E depois nos mostra o caminho da paz, quando ele escreve: ó filho do Espírito, nenhuma paz te é destinada a não ser que renuncies a ti mesmo e te voltes para mim. Esse é o caminho da paz. Nenhuma paz te é destinada a não ser que renuncies a ti mesmo e te voltes para mim. É o que a gente tem buscado fazer. Depois ele mostra a força desse amor que ele nos criou, quando ele escreve: ó filho do ser, meu amor é minha fortaleza. Quem nela entrar estará salvo e seguro. Meu amor é minha fortaleza. Quem nela entrar estará salvo e seguro. Além dele mostrar a força desse amor, ele mostra a segurança
que é essa fortaleza. Quando ele escreve: ó Filho da Palavra, tu és minha fortaleza, nela entra, para que ali possas habitar em segurança. E finalmente, dentro desse aspecto, Bahá'u'lláh nos chama de luz. Quando ele escreve: ó Filho do Ser, tu és minha lâmpada, e minha luz está em ti. Que obtenhas dela o teu esplendor e não aspires a outro senão a mim. Somos a lâmpada de Deus, cujo nosso interior está a sua luz. Então, nessas 9 palavras ocultas que nós selecionamos, Bahá'u'lláh fala do amor, fala da nossa criação, a origem da nossa criação, fala do convênio que ele fez conosco, fala do nosso destino, qual é o destino da sua criação, mostra a importância do desprendimento, nos mostra o caminho da paz, a força do amor, a segurança que esse amor gera e que nós somos a lâmpada de Deus, cuja luz dele brilha dentro de nós. Então, sinto que esse primeiro passo, quando nós nos debruçamos ao refletir sobre e possa nos conduzir à compreensão de um padrão de vida Bahá'í. Outro elemento indispensável na busca de estabelecer um padrão de vida Bahá'í em nossas vidas é através da mais poderosa forma de ensinar a fé, segundo o guardião, que é através do exemplo. Não tem nada mais forte, nada mais poderoso do que as nossas ações, do que os nossos exemplos diários. Bahá'u'lláh fala, inclusive, também em palavras ocultas, que sejam atos e não palavras o vosso adouro. Todas as vezes que eu falo sobre esse tema, ou outros temas ligados a relacionamento humano, sempre me vem isso ao coração, sabe? Que nós imaginamos que todos pensam que somos aquela pessoa que acreditamos ser. Ou seja, eu penso que os outros pensam de mim a mesma coisa que eu penso de mim. Ou seja, eu sou uma pessoa maravilhosa. Claro que eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sei disso. Mas o problema é que não é todo mundo que pensa assim. Esse é o grande problema. Então, somente através do exemplo eu posso constatar que o que as pessoas pensam de mim é exatamente aquilo que eu sou. Porque as pessoas não verão o que está em mim, o que está na minha cabeça, o que passa pelo meu coração. As pessoas só vão ver as minhas ações. E são as minhas ações que para as outras pessoas sou eu. Então, por isso que é tão poderoso o ensino da fé através do nosso exemplo. Quando Abdu'l-Bahá fala: acautelai-vos, para que não magoeis nenhum coração. Claro que eu já devo ter magoado muitos corações. Por isso é uma tarefa dificílima estabelecer em minha vida um padrão de vida Bahá'í. Porque realmente a gente faz muitas coisas sem perceber que estamos fazendo. Às vezes um olhar, às vezes uma forma de falar, às vezes nem é o que eu falei, mas é a maneira com que eu falei é que magoa, é que entristece alguém. Então nós temos que ter realmente muito cuidado com isso, né? Abdu'l-Bahá fala que um Bahá'í é conhecido pelos atributos que ele manifesta, não pelo seu nome. Ele é reconhecido pelo seu caráter, não pela sua pessoa. Abdu'l-Bahá fala, inclusive, que no futuro os Bahá'ís vão ser reconhecidos até pela forma de andar. Veja que coisa mais sutil. Aí eu tenho uma história, sou cheio de história, né? Mas vou contar essa só, a primeira história que eu conto, né?
Eu estava em Florianópolis, era uma atividade de ensino, e eu nunca tinha ido a Florianópolis, né? Era a primeira vez. Um Bahá'í que ia me apanhar na rodoviária também não me conhecia, e eu não conhecia ele. Aí eles deram alguma indicação, eu recebi um recado dizendo que eu aguardasse na saída da rodoviária, que algum Bahá'í ia me apanhar. Mas não disseram para mim como esse Bahá'í era, nem nada. Aí eu estava de costa, uma pessoa veio e bateu no meu ombro e falou: "Você que é o Padinha?" Eu falei: "Sou." "Você me reconheceu como, né?" Falei: "Poxa, talvez a minha forma de andar já descreveu." Lembrei logo de Abdu'l-Bahá. Falei: "Puxa, será que eu estou nessa?" Não estava nessa. Falaram que era um baixinho gordinho de bigode. Aí o cara tinha me visto e bateu no meu ombro. Então, realmente, eu não cheguei nesse ponto ainda não. Mas isso é o que Abdu'l-Bahá nos fala, que no futuro um Bahá'í vai ser reconhecido. Então, meus amigos, se desejamos construir um mundo novo e melhor, temos que lembrar de muitas coisas. Mas dessa recomendação de Baha'u'lláh é vital. O Guardião menciona aqui no Advento da Justiça Divina, e a gente lê também no livro 1 do Instituto Ruhi, quando Baha'u'lláh escreveu: a melhora do mundo pode ser realizada através de ações puras e boas, de conduta louvável e digna. Veja que esse é o padrão. Se a gente quer melhorar o mundo, a melhora do mundo pode ser realizada. Então Baha'u'lláh não dá não só esperança de que o mundo pode se tornar melhor, mas que a melhora do mundo pode ser realizada, mas pode ser realizada com condições. E as condições são estas, claras e dificílimas, através de ações puras e boas e de conduta louvável e digna. Então não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, vocês vão ouvir nesses 3.000 segundos que nós estamos aqui conversando. Na seleção dos escritos de Baha'u'lláh, a gente lê um outro aspecto desse padrão de vida que nós devemos ter, e o quão é uma tarefa árdua, né? Quando Baha'u'lláh diz assim: que vossos atos sirvam de guia para toda a humanidade, pois o que é professado pela maioria dos homens, seja de alto grau ou humildes, diferem de sua conduta. É pelas vossas ações que vos podeis distinguir dos outros. Por meio delas, pode o brilho de vossa luz irradiar-se sobre toda a terra. Feliz o homem que atende o meu conselho e observa os preceitos daquele que é onisciente, a suma sabedoria. Veja que a nossa tarefa não é só que sirva esse padrão, que sirva apenas para orientar minha vida, mas que sirva para orientar minha vida e que a minha vida seja modelo para a orientação e guia de toda a humanidade. Não é nada fácil, né? Não é nada fácil. Mas o que a gente fica feliz é que não é fácil, mas é possível. E a gente pode ir passo a passo, devagarinho, conquistando a cada dia essas tarefas que são desafiadoras, né? A Casa de Justiça fala: é tarefa desafiadora dos Bahá'ís obedecer à lei de Deus em suas próprias vidas e gradualmente conseguir a aceitação pelo resto da humanidade. Está nesse livro, Uma Vida Casta e Santa. Esse é um texto da Casa Universal de Justiça, quando ela diz isso, que é tarefa desafiadora dos Bahá'ís obedecer à lei de Deus em suas próprias vidas e gradualmente conseguir aceitação pelo resto da humanidade. Como é que nós pensamos, nossos amigos, que nossos colegas de trabalho, que nossos colegas de escola, que nossos vizinhos,
que nossos parentes, ou seja, que todas as pessoas com as quais nós convivemos, vão conseguir a aceitação do que nós aceitamos se não for através do exemplo, se não for através da mudança da vida. Eu lembro, eu tinha 16 anos quando comecei a participar de atividades barrais, isso foi outro dia. Eu lembro que meu tio, irmão da minha mãe, era começo dos anos 70, o meu tio virou para minha mãe e falou assim: Geni, você sabe onde é que Padinha está se metendo? Ele está falando aí de uma religião que ele está frequentando, de umas reuniões. Você sabe que religião é essa? Minha mãe vira que anos mais tarde ela foi abençoada em aceitar também Bahá'í lá, mas na época ela não era Bahá'í. Aí a minha mãe fala para o meu tio assim: olha, Benjamin, era o nome do meu tio, Benjamin, chamado de Beijo, o tio Beijo. Então a minha mãe vira para o irmão dela e fala assim: olha, Benjamin, eu não sei ainda direito que religião é essa que Padinha está frequentando, mas uma coisa eu posso te dizer, ele está mais obediente do que antes, ele está melhor filho do que antes. Nossa, eu fiquei numa alegria danada. Então, quer dizer, a minha mãe, que não tem ninguém que conhece melhor a nós mesmos, abaixo de Deus, do que a nossa mãe, né? Essa aí, pelo cheirinho, sabe o que a gente está fazendo. Então, ela constatou isso. Eu fiquei muito feliz com essa atitude, que eu não tinha percebido. Não quer dizer que eu estava fazendo grande coisa, não. Mas acho que é porque eu fazia tanta coisa errada, né? Que aí comecei a fazer alguma coisinha melhor, já deu para notar a diferença, né? Então, ao considerar o efeito da obediência às leis em vidas individuais, deve-se ter em mente que o propósito dessa vida é o de preparar a alma para a próxima vida. Nós também, quando estamos no caminho de nos melhorar, para ter um padrão de vida Bahá'í, a gente tem que lembrar que nós estamos aqui de passagem. Daqui a pouco já estamos no outro mundo. Daqui a pouco vocês vão estar falando. Vocês lembram da época do Padinha? Padinha já era, Padinha já foi. Entendeu? Então é de passagem. Eu só não. Vocês também. Todo mundo. Todo mundo está de passagem. Então a Casa de Justiça nos lembra que, ao considerar o efeito da obediência às leis em vidas individuais, deve-se ter em mente que o propósito dessa vida é o de preparar a alma para a próxima vida. A gente não tem que se iludir achando que nós estamos aqui para sempre. Não estamos. E falar para sempre, vocês devem estar notando aqui o cenário e tal, assim, uma xicrinha de café. Isso não é de mentira, não. Isso tem café de verdade. Vocês aceitam um cafezinho? Porque, olha... Nossa Senhora, está uma delícia. Nós estamos já chegando no final daqueles 3.000 segundos. Temos que dar uma aceleradinha, né? E aí os jovens que estão assistindo, estão dando a honra de assistir essas falas sobre o padrão de vida Bahá'í, devem estar pensando: e sexo? Não vai falar sobre sexo? Não. Hoje não vamos falar sobre sexo. Não, brincadeira. Claro que vão falar sobre sexo. Uma parte maravilhosa de falar sobre o padrão de vida Bahá'í é falar sobre sexo. Claro que nós vamos falar pouco, porque o tempo não dá para a gente aprofundar tanto, né? Mas vamos falar. Porque no caso de sexo, como nós sabemos, na fé Bahá'í é algo sagrado. Se não fosse o sexo, nós não estávamos aqui um falando para os outros. Começa por aí, não é? Mas tem um texto, nesse mesmo livro, Uma Vida Casta e Santa, que diz assim: resumidamente, a concepção Bahá'í sobre sexo é baseada na crença de que a castidade deveria ser estritamente observada por ambos os sexos. Em muitas outras doutrinas religiosas, castidade também é importante para as mulheres. No caso da fé Bahá'í, os homens não estão fora
responsabilidade. É para as mulheres e para os homens. Não só por ser em si mesma eticamente muito louvável, mas também por ser a única maneira para uma vida conjugal feliz e bem-sucedida. Portanto, relações sexuais de qualquer tipo, fora do casamento, não são permissíveis. Vamos fazer uma pequena reflexão sobre essa primeira parte da citação, quando fala que a concepção Bahá'í sobre sexo é baseada na crença de que a castidade deve ser estritamente observada por ambos os sexos. Por quê? Tem algumas denominações religiosas, algumas concepções até filosóficas, em que a mulher deve manter castidade, deve casar pura e casta. O homem não. Em outras denominações, em outras concepções, a castidade é para ambos os sexos. No caso da fé Bahá'í, é para ambos os sexos. E a castidade não termina com o casamento. Após o casamento, muda de nome, passa a se chamar fidelidade. E fidelidade é algo seríssimo. Nós vamos ver depois um texto de Bahá'u'lláh falando sobre fidelidade, como é grave, como é sério essa questão da fidelidade. Então vamos fazer uma reflexão sobre essa primeira parte do texto, quando fala que deve ser observada por ambos os sexos. Não só por ser em si mesma eticamente muito louvável, mas também por ser a única maneira, única, não tem duas, não tem alternativa, é a única maneira de uma vida conjugal feliz e bem-sucedida. Gente, quem casou sem ter experiência sexual antes do casamento, sabe do que eu estou falando. Infelizmente não é o meu caso, mas eu tive muito poucas experiências. Então as poucas experiências que eu tive não foram suficientes para eu criar nenhuma memória. E minha esposa casou sem ter tido experiência sexual. Aqueles casais que passaram pelo que eu passei, ou aqueles casais que tiveram o privilégio de tanto o noivo quanto a noiva casarem sem ter tido experiência sexual antes do casamento, vão entender bem o que eu estou falando. É simplesmente maravilhoso. Por quê? Porque eu não carreguei para o casamento nenhuma experiência consolidada do passado. E nem a esposa trouxe para o casamento nenhuma experiência. Ambos não tinham experiência. Então, se eu nunca comi uma determinada comida, meu amigo, a comida que vier vai ser maravilhosa. Vai ser maravilhosa. Então não tem essa de comparar. O problema é a comparação. O problema é a comparação. Por isso que fala que é a única maneira para uma vida conjugal feliz e bem-sucedida. Além do que, ninguém leva vestígio de doença nenhuma. Casou, mantém a fidelidade. Manteve a fidelidade sem doença em casa. Vida saudável, vida sexual saudável, sem nenhum problema. E o outro trecho que merece reflexão da nossa parte, relações sexuais de qualquer tipo, fora do casamento, não são permissíveis. Então, assim, não tem muita conversa sobre isso, entendeu? A meninada gosta, mas não tem jeito. Nós, brasileiros, que conhecemos bem os jeitinhos, não tem jeitinho com isso, meus amigos. Não pode. Ponto. Acabou. Agora, isso é o quê? Agora, como eu vou fazer isso? Cada um tem que criar o seu meio. Cada um tem que criar o seu método. Como é que vai ver a menina e não vai desejar? Como é que vai estar sozinho? Porque vão ter oportunidades. Esse é o grande problema. Às vezes a convivência no trabalho, convivência na escola, convivência na vizinhança, cria situações de muita intimidade. E a gente vai ver daqui a pouco por que a gente tem que ficar um pouquinho afastado. Agora com a pandemia está todo mundo bem treinado, né? Não pode nem beijinho, né? Porque agora quando terminar a pandemia, imagina a sede de beijinho, que todo mundo vai estar, sede de abracinho. Não pode, tem que tomar cuidado, porque a sede é grande, entendeu? Aí vai com muita sede ao pote. Cuidado. Então aqui, dando continuidade,
é aquilo que a gente costuma dizer, já repeti isso 300.000 vezes, mas é fato. Homem é fogo, mulher é palha. Ou pode inverter também, mulher é fogo e homem é palha. O que acontece se eu chegar muito próximo ao fogo da palha? Incendeia, pega fogo, e é um fogaréu. Fogo na palha dá um fogaréu, ainda faz muito barulho. Então temos que tomar esse cuidado. Porque tem um texto, uma recomendação, quem é o autor? É Abdu'l-Bahá. Quando ele fala sobre o desejo, ele fala: o desejo é uma chama que tem reduzido a cinzas incontáveis colheitas de toda uma vida dos eruditos, um fogo devorador que até mesmo o vasto mar de seu conhecimento acumulado jamais pôde extingui-lo. Então, meus amigos, desejo é um fogo feroz. Homem é fogo, mulher é palha. Mulher é fogo, homem é palha. Nós falamos sobre a questão da castidade, se mantém também durante o casamento, que é chamada de fidelidade. Mas olha o que o Guardião nos escreve. Quando nos conscientizarmos que Bahá'u'lláh anuncia que o adultério retarda o progresso da alma na vida do além, de tão deplorável que é, e que o consumo de bebidas alcoólicas destrói a mente, e que nem ao menos delas devemos nos aproximar. Vemos quão explícito são nossos sentimentos, nossos ensinamentos a respeito desse assunto. Então, meus amigos, é uma situação que é tão grave, e se a gente não obedece, pelo menos a gente está sabendo que perigo nós estamos correndo, inclusive com a evolução espiritual da nossa alma, porque é algo gravíssimo, não é? Então, quando nós estamos trilhando esses caminhos de buscar estabelecer padrão de vida Bahá'í para as nossas vidas, nós estamos um pouco mais conscientes de que realmente é algo bastante desafiador, mas é muito provável que consigamos. Bastante difícil, mas possível. Então, meus amigos, isso é o que tínhamos a dizer sobre esse tema hoje. Embora tem muitos outros assuntos ligados a padrão de vida Bahá'í, que é bastante importante que a gente possa conversar a respeito. Espero que vocês em casa busquem ler mais a respeito desse assunto, principalmente os jovens, que é uma idade mais desafiadora do que numa idade adulta, onde nós já estamos com família constituída, temos o apoio da esposa, a esposa o apoio do marido, dos filhos, os filhos dos pais. Então essa interação familiar fortalece muito. Mas quando a gente está solteiro, precisamos que sejamos orientados, e nada melhor do que através dos textos e das orientações vindas da Casa Universal de Justiça, dos conselheiros, da nossa Assembleia Nacional, dos membros do corpo auxiliar, dos conselhos regionais, enfim, das instituições. Tudo isso serve de apoio e de fortalecimento para todos nós. Então eu desejo do fundo do coração que a nossa fala sobre esse tema tenham alcançado os objetivos desejados, né? Mais uma vez eu quero agradecer aqui ao Grupo de Orientação de Pioneiros por essa oportunidade de poder prestar esse singelo serviço. Muito obrigado mesmo. Então, para encerrar, vou contar mais uma historinha. Essa é uma história que realmente todos conhecem, é aquela história de um pai e um filho, quer dizer, esse é outro pai e é outro filho, né? Que está no final do livro Ladrão na Noite. Depois vocês podem ler a história original na íntegra, né? Mas é mais ou menos assim, que um pai e um filho vão para um passeio nas montanhas
E quando vai chegando à noite, eles buscam uma cabana, o filho já estava com medo, escuridão, no meio da mata. Eles entram para a cabana e vão passar a noite. O menino, já com medo, já estava desejando que ele estivesse em casa, que ele não tivesse ido a esse passeio para ficar no conforto do seu lar, né, junto com sua mãe, e não passando aquele aperto que ele estava passando. Mas dormiu. E na manhã seguinte ele acorda com um estrondo, um barulho enorme vindo das montanhas. Ele abre a janela e olha pela janela, mas ele era pequeno, uma criança, ele só vê parte da janela e só vê o cume das montanhas. Então, quando ele olha para as montanhas, ele vê um alaranjado no cume das montanhas e um barulho enorme. E aí ele acorda o pai, já com medo: pai, acorda, o mundo está acabando. Aí o pai acorda e olha pela janela, só que o pai, já uma pessoa adulta, vê pela janela que o que está acontecendo de fato é o derreter da neve no cume das montanhas e está produzindo água fresca, que vai descer pelo vale e vai molhar aquela terra seca do período do inverno. E vai nascer nova vida, e a vida vai florescer novamente, e tudo vai voltar à beleza que é da criação. Aí o pai vira para o filho e diz: não, meu filho, não é o fim do mundo, é a aurora de um novo dia. É mais ou menos isso o padrão de vida Bahá'í. Apesar do mundo que nós estamos vivendo, um padrão de vida Bahá'í é como se fosse essa água fresca numa terra árida e sedenta. E nós temos o privilégio de levar essa água fresca a esses locais tão necessitados. E de que forma vamos levar isso? Através do exemplo. Lembrem sempre, o mais poderoso instrumento do ensino é através do nosso exemplo. Por isso é tão difícil, porque a gente pode ter palavras maravilhosas, mas o espírito de convencimento é através da ação. Sejam atos e não palavras o vosso adubo. Muito obrigado pela oportunidade. Todos fiquem com Deus. Allahu Akbar.